Então eu ganhei muito menos. Essas pessoas saem da esquerda. Está longe, eu perdi-se por causa disso. Eu nos cuidando, eu não entendo muito. Eu pensando no artigo, muito engraçado. Meu ciência é trabalhar com uma grande jogador que eu muito dependente de jogador, sei nada sei. E parte de sentir cruz, experiência, muito importante, gente, que sempre fui como parte dele da delegação, mais carinhosamente, que ele foi chamado, colaborando assim com o solo. Já no lugar com meus irmãos, eu me despedi desse que entende de contra barreiras. Jogar no movimento igual você pode fazer da frente. E a democracia montando, dizer assim, mas eu faço me jogo sem medo. Pois sei, minha mão hoje se vira aqui no cantinho quebrado no canto. Até quero ver um abraço a ninguém, tudo bem. Não, mas claro que não. Mas capaz que não. Bom. Não, mas tá sujo. Boa noite. Você buscar tudo zero, lixo. Tem que tirar. Como é que é? Quem desdenha, toma. Hoje tá sem nada, né? Se fosse assim. Se fosse só. A borboleta vai sair pra mim. Ai, já Se não nessa, na próxima certa. Ah, sim, é só de preguiça que não é, né? Não só ele. Não só ele. Ah, sim. Tem uns que são assumidos, que nem tu, mas tem outros que não, né? E tem... Começou a animar. Quando não acontece o que a gente quer, ou vimos com uma tragédia, você vai falar, ai meu Deus do céu. Só que foi ele mesmo que fez. Né? Então não adianta pedir ajuda pro. Não adianta pedir ajuda pro causador daquilo. Claro que nosso merecimento aquilo que acontece. Agora é uma questão a entidade. É uma questão as entidades já me explicaram, mas ainda talvez falta alguma coisa. Eu quero dizer as coincidências, muita coisa aconteceu que foi dito que ia acontecer. Mas também aconteceram coisas que foi dito e não aconteceram. Daí já falou que existe o destino, tem várias portas.
talvez todas foram revistas, mas então por algum motivo a gente mudou de porta, ou não houve a necessidade mais de acontecer o que estava sendo dito, mas então, foi me dado é que eu penso que não aconteceu como dito, foi dito que a interpretação minha das coisas. Eu imaginava que ia ser tal coisa e aconteceu o que tinha que acontecer diferente do que eu imaginava. Mas o que eu queria dizer então que o futuro é incerto, depende do meu presente. Depende, né? Se tudo tem um propósito. O futuro, dentro daquilo que você tem expectativa, só tem a certeza que ele não vai se realizar. Eu só estou dizendo o que eu estava sofrendo, agora trabalhei um pouco, é de transcrever algo que não se realizou. Daí eu tive que interromper. Aqui veio. Mas a proposta de julgamento veio, né? É questão minha lidar com isso. Mas eu entendi que a gente viveu uma realidade, ela foi passada aquilo, a gente sonhou, a gente vivenciou aquilo de alguma forma. Depois se mudou, beleza. Tudo que não aconteceu, que bom que não foi, entendeu? Do jeito que eu imaginava. Então eu não estou reclamando, estou agradecendo que não. Mas também não tem que vir como bom ou ruim. Mas eu quero dizer que eu estava sofrendo um pouco com isso, de situações que não aconteceram. Mas eu previ comigo mesmo. Mas eu estou aprendendo a não ter a presunção e me disserem, vai acontecer, eu já não pegar o pacotinho, botar a criança no colo e sair embalando, porque disseram, pode ou não acontecer. Está tudo bem, né? Vamos lá, pessoal. O que é que determina um acontecimento? A necessidade que há. Necessidade e merecimento. Sim. Mesmo com merecimento, se não há necessidade, ainda assim não há garantias de que seja dessa maneira. Não obstante, se há a necessidade, mesmo que muitas vezes não haja um merecimento, a coisa vai se rearranjar para que a necessidade se faça e que o merecimento seja contemplado, tendo ele ou não. Se não tiver o merecimento daquilo, outra situação se interpõe junta para que a dose de ou satisfação ou descontentamento não se altere. Então, se Deus chegar para mim e dizer vai ser atropelar você pela porta, não sei. Pode ser, pode não ser, e está tudo bem. Senão eu já vou criando no futuro um problema. Talvez justamente Deus coloque isso para você ter a oportunidade de dizer eu não sei. Não sei. Já não vou começar a sofrer de antemão. Outro exemplo é presunção. Olha só, uma parafusadeira da bateria da empresa, ela sempre estragou da mesma forma. Tem umas escovas lá, que a parte elétrica, ela gasta com o tempo, ela não tem mais força. E o cara chegou pra mim, fez assim, só fez um gesto, a minha presunção foi o mesmo problema de antes. E ele teve a presunção de achar que eu tinha entendido o problema. E daí eu consertei lá, o cara me conserta sempre e conserta por causa desse problema. Ele consertou o que ele achava que era. Aí quando chegou ali, o cara disse, não arrumou nada. Eu disse, mas me explica de novo, não, o mandril aqui não estragou. Aí eu disse, desculpa, eu criei uma verdade que foi a mesma coisa que antes, tu não me explicou direito, e o cara consertou também, então fomos três no pacote da presunção, né? Depois no final, o cara com garantia consertou sem cobrar o segundo conserto, mas eu só queria... A coisa sempre foi igual, mas ela mudou e todo mundo entrou no embalo de como tinha sido. Vamos lá, mas por quê? Me diga. Acho que sabe. Mais, sabe? Porque vocês estabelecem uma padronização de como as coisas têm de ser, e para vocês é muito mais fácil, simples e
controlável, dominável, na medida que aquele mesmo padrão estabelecido se repita. Aí não tem surpresa, não tem desafio, tudo se dá e acontece de acordo com o que você já sabe e antevê que tem que ser. Por isso, Deus vem e muda. Sim. É até engraçado. Mas então, o que tu está dizendo mesmo? Tu está dizendo o que eu acho que tu está dizendo, né? Isso é meu questionamento, é que me passa a tarefa. Ver se ele está escrito direito ou não. Mas eu me questionar. Um detalhe que tem que ser perfeitamente assimilado. Aquilo que é dito é uma coisa, aquilo que você compreende. Sim. Ele achou que estava dizendo uma coisa e ele entendia. E isso é todo dia assim. Sim. Eu busquei a minha memória. Você buscou o que era conveniente. Você já sabia a comunidade, já sabia o que fazer, não tinha surpresa, nada, você tinha controle, dominava a situação. Entende? Isso é posse. Domínio da situação. Sim. O senhor falou uma coisa sobre a presunção uma vez quanto à raiva. Quanto ao antídoto para a raiva, que eu tenho anotado lá, que eu leio, quando aparece eu leio. Qual é? Que não presuma que entendeu o que o outro falou. Sempre pergunte o que realmente o outro falou. Não tem a presunção. O que realmente ele quis dizer com aquilo. E o senhor colocou para mim como antídoto da raiva. Não lembro se foi uma palestra, o senhor falou diretamente para mim, mas eu questione, antes de tomar para si que você ouviu e tem certeza do que é, questione. Pergunte o que você quis dizer. Só isso. Se fizessem isso, 99 em cada 100 vezes não haveria conflito. Se simplesmente tivessem a humildade de perguntar o que você quis dizer com isso. Falta humildade, né? É simples, moço, não é? Mas falta humildade. De dizer, eu não compreendi, você pode repetir, por favor? O cara já vê como uma afronta, daí tu tá dando mais uma cutucada para te dar mais uma paulada. E às vezes não, o outro não vai querer brigar contigo. Né? Mas eu tô briga, né? Ótimo, muito bem. E o nada querer sem entrar no não servir. Então eu não quero nada, então eu não vou fazer mais nada. E tem isso tem consequências. Se você acha que pode simplesmente dizer eu não quero nada, eu não tenho responsabilidade alguma, vai sobrar uma boa sorte. Aquelas coisas que cada um é um universo específico, e daí quando os universos não se colidem, vivem em harmonia. Eu sou um universo, ele é outro, agora se eu entrar em colisão... E o que é necessário para que a colisão não aconteça? Que eu mantenha o espaço, a rota dele. Respeito. E daí a gente pode coexistir lado a lado, sem colisão. Eu não estou cobrando muito, mas a questão de dois presidentes experimentar ser preso. Eu nem sei se vocês estão vendo que foi preso. Mas o A era um ladrão, foi preso. O B era um santo. Agora o santo está indo para a cadeia, sabe? Eu só achei coincidente. Não sei, eu não acompanhei, eu só vi. Mas experimentando a mesma prova, os dois. Os opositores, se um chamou o outro disso, agora eles estão experimentando, ou vão experimentar. Às vezes vão com um dia, ou vão ficar num casarão lá, prisão domiciliar. Mas a prova se repetiu para os dois, sabe? Experiências, não pela ação e reação, sei lá. Moço, será que a prova é para os dois? Ou será que a prova, e muito mais, é para aqueles que ferrenhamente defendem um lado ou outro? Prova, cada um vai ter a sua parcela de prova. Foi que me veio aquela vez, a gente teve uma preparação sobre a política, né? E a gente não tomasse partido, né? Não tome lados. Exatamente. Agora a fala dele veio exatamente o que já nós passamos, nós já fomos preparados, né?
E quando amizade deu nas últimas eleições. E continua. Sim, moço. Quinta-feira, a Cristiana me falou pro Nino aqui, que aqui é uma proposta de libertação de culpas, libertação de crença, sei lá. Mas assim, ó, eu me libero para minhas culpas, mas eu não posso botar a culpa em Deus. Então, eu não posso culpar ninguém, não posso achar culpado. Não adianta tirar das minhas costas e botar nas costas de Deus. Eu tenho que chegar a uma interpretação. Qual é a origem da culpa? Achar que está errado, que errou. Declarar que alguma coisa não devia ser do jeito que foi. Apontar imperfeição. Tem que desconstruir o erro antes e a culpa Exatamente. acontece naturalmente. Sem erro, sem culpa. Sem acusado, sem acusação, sem culpado. Então eu não erro, nem Deus erra, nem ninguém erra. Senão eu só vou empurrar para Deus e eu começo a achar Deus irresponsável. O problema continua sendo que vocês só veem caos onde é a plena ordem manifesta. Sabe por que parece caótico? Sabe? Tem alguma noção? Porque a nossa mente quer padrão disso. Porque não está de acordo com os seus anseios que buscam o que é conveniente a vocês. Só por isso. Por isso que é caótico e perturbador. Como Deus pronuncia a gente para culpa, né? Para dar a oportunidade da gente trabalhar isso, né? De se perdoar? O tempo todo. Teve uma mulher que pegou e me abordou e disse assim: cadê teu neném? Eu olhei para ela e disse: tô na escolinha, né? Aí ela me olhou e disse assim: não, se fosse eu não deixaria minha filha na escolinha tão cedo. Tu vai causar um trauma nela de abandono. E aí eu fiquei parada assim, a culpa me correu. Não vou negar que a culpa na hora me bateu, tanto que eu fiquei caí. Mas ficou aquele embate dentro de mim, assim, sabe? A vontade de mandar merda. Por um lado, a vontade de mandar uma merda. Né? Fica, tá? Se tu não faz, mas eu vou fazer e pronto. Né? Mas a culpa bateu. Tanto que eu passei mal no dia seguinte. Sabe por que a culpa bateu? Porque eu ainda estou pegada. Isso. Porque essa verdade ainda tem força em você. Por mais que você muitas vezes tente fugir dela, é impossível fugir de si mesmo. Por isso que colocamos alguém para esfregar na tua cara aquilo que você não quer nem olhar ainda, porque sabe que no momento que olhe, tem de tomar uma atitude. E dói. Dói o desapego de uma coisa que tu acha que realmente... Querendo ou não, eu fui ensinada desde esse órgão, né? A gente é ensinado desde que veio pro órgão, desde que de pequena, né? Vocês são adestrados a sofrer. Adestrados a sofrer. Sim. A se apegar. A proposta do mundo é um adestramento que leva ao sofrimento. Sim. De maneira alguma, param e refletem. Tem um processo de reflexão, de percepção de que os valores que estão nutrindo é justamente aquilo que vai levar vocês ao mais profundo poço de sofrimento. Mas, já dissemos isso muitas e muitas vezes para todos vocês. Embora aqui é nítido, notório e fato que vocês clamam pela prática. Então, providenciamos a prática também. Por exemplo, hoje, quando eu estava pronta para vir, alguém me perguntou: você está querendo sair? E eu enlouqueci. Só falei que a comida estava pronta e deu. Muito bem. Precisa responder. Hoje não mais, né?
Em outros tempos eu não estaria atrás, né? Não, eu fico em casa. Fiquei surpresa até. Muito bem. O que mais? Tem mais uma questão. Tem mais. Depois eu passo. Depois ele continua de novo. O inquilino diz assim, não. Tem gente que não sabe dizer sim para si, ele se endivida em tudo que o mundo tem de ofertar e quer. Não sabe dizer sim para si mesmo. Se não sabe dizer não para si mesmo, quer dizer, então ele quer tudo. E aquele que não sabe dizer sim para si mesmo, ele se priva de tudo. Tem um cara, personalidades, né? Tem um cara que não diz sim para ninguém, então ele é um saco. E tem um cara que não sabe dizer não, e daí põe uma garupa. Que nem então, você, então. Tem que ter um equilíbrio aí. Uma hora, sei lá, se ou tá certo, assim, desse jeito, você vive com unicidade. O seu exemplo te diz o quê? O meu exemplo, o cara diz não para ninguém, diz não para tudo. Quando ele precisar, capaz de levar uns não também. Bem grandão assim. E aquele que diz sim para tudo, eu estou sempre abusando. Esse cara que não sabe dizer não para si está extremamente endividado, porque ele quer tudo que o mundo tem para ofertar, ele quer, e enquanto os bancos estão emprestando, ele está se endividando. E o que nunca diz sim para si, que daí não tem o exemplo perto, ele se privaria de tudo. Tem meus parentes da minha mulher. Ele se priva de tudo. Mas de alguma forma eles estão relativamente felizes. Eu também não posso dizer que eles têm que mudar. Mas assim, para a mesma coisa, talvez agora é não e depois pode ser sim. Isso que aconteceu comigo. Ontem eu disse não uma coisa e hoje eu disse sim 50 vezes mais caro. A situação me incomodou e Deus me travou. Mas daí eu... Botou no de Deus de novo. Fazer aquilo que você não era para fazer. Tá. Mas essa ação podia ser até bem vista se fosse contada como uma bondade. Mas na minha cabeça tem aquela questão que diz áudio, tem medo de não receber mais, de passar fome. Porque senão o ato não seria bobo. Seria até bem visto, louvável, mas como o medo de futuro, o medo de não sei o quê. De não ser contemplado. Se não tivesse o convém. Que veio o egoísmo na frente, né? Então se não tivesse egoísmo, não tivesse o medo, se esquecesse o ato, nem lembrasse mais, foi, né? Como qualquer outro. Mas daí tem todas essas questões, né? Mas assim, então, não tem uma forma. Assim é não. Se eu disser, vou dizer não para tudo, bom, sabe? Alguma coisa vai acontecer. Nossa. E se eu disser assim para tudo, tem que insistentemente, estamos dizendo para vocês, tudo tem um preço. Sim. O não tem um preço e o sim também tem um preço. Decida qual tempo vai. Tá. Essa é uma dúvida. Essa questão de polaridade, tu falou que polaridade é negativa, daí o Caldo, o Samael, não sei quem estava lá, que disse que também é negativa e Deus é positivo. Mas tentar não polarizar isso? Não. A boa polaridade é uma coisa só. Só uma exemplificação de como as coisas se dão e permanecem em equilíbrio. Tem uma complementa a outra, não é uma oposta à outra. Exatamente. Hoje eu sou bandido, que é o mocinho, amanhã pode perder. Amanhã eu sou o vilão e você é a vítima. Sim. Depois de amanhã você é a vítima e eu o vilão. Mas o vilão nunca vai ser sempre ele, o vilão tem superpoder, o outro nunca vai ser sempre tá, né? Trocar o eu quero pelo eu queria. Esse queria quer dizer, se vir veio, se não vir não veio.
Ou queria que não quero mais, mas o queria seria um verbo, não sei se é perfeito, assim, não está determinado, eu quero. Talvez seja, dentro do meu entendimento, mais conveniente é isso, mas seja lá o que vem, foda-se. Eu não vou botar toda a minha felicidade nessa merda. Seja lá o que vem, foda-se. Tá. Pra terminar aqui. Aquela história do buraco, que tem uns enfiaram no buraco, imaginando tudo isso aqui. Sim, tem. Eu tava vendo, não só como uma penalidade, né, um castigo, mas como um buraco terapêutico. Porque assim, ó, às vezes eu fico bravo com Deus, quase sempre, né? E daí eu queria ir pro buraco e ficar lá e tentar me isolar de Deus, dos outros e tentar me proteger. Esqueça que eu existo. Mas daqui a pouco eu perdoo Deus, perdoo os outros, me perdoo por ter pensado assim e volto para a turminha. Mas de vez em quando eu preciso me refugiar no buraco, porque eu não consigo. Moço, vamos fazer um exercício? Sim. Você está disposto? Não sei. O Daniel já falou que sim. Sim ou não? Vamos fazer. Vamos fazer? Moço, amanhã vamos até a casa dele, vamos cavar o buraco, enterramos ele até o pescoço. Vamos ver quanto tempo demora para ele gritar pedindo para tirar ele de lá. Pode ser, moço? Pode. Mas é eu que me jogo no buraco, ou eu sou forçado? Você pede por ele, sim, você disse. Você pede por ele, moço. Por favor, me enterre até o pescoço. Isso. Eu reflito, trato minhas questões emocionais e agora eu acho que eu consigo sair. Você aplaca aquilo que vai contra o que é conveniente para você, aí você volta para a coexistência até que se repita o processo e ele há de se repetir eternamente, até que em algum momento você perceba e diga: eles não vão mudar, o mundo não vai mudar, a existência, o existir não vai mudar. Adivinha só, o que é que pode mudar? Deus não vai me agradar. Não tá nem aí, sim. Desconfio mas que é meio pelo contrário. É a minha dificuldade de lidar com isso. De lidar com aquilo que é contra o que te é conveniente. Isso, exatamente. E nessa de Deus arrancar a capa à força, sabe? A parábola lá, vê a capa, não quer mudar, mas ele arranca daí. Isso aí aparece alguém no teu caminho que leva aquilo que você não deu de bom grado. Sim. E daí, eu posso não gostar, mas com o tempo, despido de tudo, eu ainda me sinto mais leve. Essa capa aí, eu não preciso mais me preocupar que arranque ela, ou ver ela. Mas de alguma forma vai ser tirado. Em vida ou depois. Vai. Então tiraram, tente esquecer da capa e segue a tua vida. Se Deus quer te devolver ou não. Mas não ponha a tua felicidade nessa capa. Mas eu tenho que entender que Deus atua dessa forma. Porque senão eu tenho um Deus. Você não tem que entender. Você pode ficar sofrendo o quanto você quiser. Não adianta, né? Não precisa entender. Fique sofrendo. É mais divertido pra gente. Resmunga. Ele quer sofrer, você não dá mais sofrimento ainda. O Valda Deus fez essa capa, era minha, eu te prestei, vagabundo. Lembra? Tu que se abandonou e não quer mais devolver. Bom, isso a gente pode falar. Da capa, do dinheiro, da família, da casa. Sabe com que você chegou aqui? Sim. Sabe com que você chegou? Nada. Só com suas lágrimas. Só com isso você chegou. Tudo depois disso te foi emprestado. Nada te foi dado. Tudo te foi emprestado e é tomado no momento que bem quiseres. Então, sabe o que você é? Sabe o que é seu? Suas lágrimas. Essas são suas. Então comece a ver como devolução disso. Seja gradativo e não tudo numa palavra só.
Hoje teve um rapaz que era cuidador de rua, que foi pedir água, né? Demos que água pra ele, fiquei conversando um pouco com ele. Aí ele disse assim: ah, moça, minha família não me aceita porque eu sou do jeito que eu sou, assim como Deus quer. E eu fiquei pensando naquilo, tipo, pois é, que liberdade que tu vive. Exato. Eu fiquei admirando, assim, sabe? Ele Liberdade que não tu vive. está mais escravizado às conveniências da família. Liberdade que tu vive. Muito bem. Em relação aos moradores de rua, eles têm uma evolução muito mais avançada que nós da humanidade. Não, muito boa pergunta, moça. Não tem nenhum ser encarnado mais avançado. Cada um está vivendo aquilo que pediu, implorou, suplicou e planejou em viver. Porque eles vivem desapego tão bem em relação ao material, né? Moça, a grande questão é que o que você vê como desapego em relação ao material pode ser em apego a querer viver como ele acha que tem que viver. Muito cuidado, porque senão é mais um que sabe, né, moço? O Michael trouxe uma que o cara era... O tênis dele, se roubasse o tênis dele, ele matava. Ele é um morto de rua. Então ele tinha o tênis só, é o que ele tinha, né, assim. Mas ele é um filho, coisa assim. Já é momento de vocês pararem e desenterrarem esses ossos que estão enterrados dentro de vocês. Esses cadáveres que já estão pútridos. De achar que aquele que tem menos, ou que está numa circunstância que para vocês é mais difícil, é um ser mais evoluído. Não tem mais evoluído, não tem menos evoluído. São todos iguais, cada um vivenciando aquilo que pediu para vivenciar. Na minha casa não tem melhor e pior. Não tem maior e menor. Até porque é estranho. Tem a pessoa que está fazendo curso agora, ela fala de liberdade, ela diz assim: eu quero que você faça dinheiro para ter liberdade de poder ir para onde você quiser, conhecer o que você quiser. Ela fala, para ela, liberdade é outra coisa. É outra coisa. Então, é a crença dela. Não é nem certo nem errado, mas para cada um, a visão de liberdade é uma coisa ou outra. Para mim, ali um ali que eu não posso pensar assim: que legal, né? Tá livre, viver não sei se é certo ou errado. Vamos. O que é liberdade? Para outros pode ser ter dinheiro. Não tem apego a nada. Não tem apego a nada. Não está submetido, escravizado a coisa alguma. Só é livre aquele que absolutamente nada quer da vida. Se tiver qualquer tipo de anseio, esse anseio submete à escravidão. Então quer dizer que nenhum dos dois é livre. Nenhum dos dois. Porque ambos têm condições que buscam ser contempladas. O senhor sabe que eu vim com duas perguntas elaborando durante a semana. Uma terceira também suscitou agora. Uma das perguntas, a equipe do seu Zé, ele me respondeu, dizendo que o cavalo do senhor, o seu burro, é uma pessoa polida, mas a resposta seria daquela forma. A primeira pergunta, que já estão falando, entre aspas, na internet, é que logo, no futuro em breve, terão os exilados da Terra. A ordinária respondeu: desculpe, tudo a mesma merda, como quem diz. O exilado que vai estar num planeta lá de 15 mil anos atrás em relação a nós, ele vai estar na mesma merda de egoísmo, de querer escravizar os outros, de querer criar uma ideia de que tem um paraíso com Adão e Eva. Então, suscitou a pergunta e veio a resposta. A segunda pergunta,
ela é um pouco até mais filosófica. Vamos responder a primeira, então. Não, sim, perdão. Okay. Muito bem isso. Como já dissemos, e você também explicou, ninguém, absolutamente quem quer que seja, pode se levantar perante os céus e dizer que está na melhor ou pior posição. Você compreende isso? O senhor sabe, o que eu entendi dessa pergunta é que pessoas, políticos, ladrões, enfim, pessoas egoístas, vão chegar nesse planeta que só tem o domínio do fogo, a roda, estão saindo das cavernas, violência extrema. Aí esse pessoal vai chegar lá para alavancar essa sociedade, entre aspas, para evoluir. Não, isso. Cada um se encontra no exato lugar onde tem que estar de acordo com aquilo que se harmoniza. Mas o senhor não, desculpe, o senhor não acha que não é causa e efeito? Se eu sou o Putin lá querendo escravizar todo mundo, ameaçando explodir uma bomba atômica, eu vou morrer. Ele se acha um poderoso, ele vai morrer e vai para esse planeta. Moço, já não explodiram bombas por aí? Sim, senhor. E esses eram os bonzinhos. Certamente não. Entendeu, moço? Cuidado, não tome lado, porque não tem lado a ser tomado. Não tem um só inocente perdendo. A pergunta do encontro passado, que eu fiz para Dona Maria Padilha. Existem injustiças, mas não existem injustiçados. E não existe nem injustiça. Cada um tem aquilo que precisa e merece. A outra questão que suscitou no encontro passado também é o seguinte. Eu tenho muito que aprender, isso é ponto pacífico. Mas, hipoteticamente, eu pego uma arma e dou 5 tiros, no exemplo esdrúxulo, dou 5 tiros no Lindomar. Aí eu vou dizer assim... dia ia ser esse, né? Mas só dá tiro no Lindomar? Mas no Lindomar... Eu já sou casado, já estou todo privado. Não vai privado do Lindomar agora. Eu vou dizer assim, eu não me sinto culpado, então está tudo certo. Para você, sim. Não quer dizer que não vai haver consequências. Mas então, se tem consequências, não está certo. Não, moço. Uma coisa e outra coisa são totalmente diferentes. Quer dizer que se houverem consequências, é ação karmática se dando de acordo com o que o todo precisa e merece. Outra coisa é você sentir-se culpado por isso. Porque do lado de cá, moço, é só a culpa que vai te condenar. É que na minha cabeça eu não me vejo pegando uma arma e matando outra pessoa. Essa é a questão. E acontece? Mesmo no trânsito, às vezes fica enlouquecido e tal. Nesse planeta onde vocês estão, isso acontece? Muito, né? Por que será que Por acontece? coisas banais, né? Se matam por bobagem. Vou voltar a perguntar para você. Por que será que isso acontece? Eu acho que é pela inferioridade humana. Porque tem aqueles que precisam disso, precisam puxar o gatilho e precisam receber a bala. Firmino, desculpe só dar um exemplo do que aconteceu agora há pouco tempo. Uma colega minha se envolveu com um cara que é um sociopata, né? Uma pessoa que ameaçou de morte todos dentro do salão. E ele veio aqui na casa. E eu estava pronta para o embate. Pronta para insultar. E eu me botei em alerta. E levei uma lombada. Porque a hora que eu olhei para ele no condão lá, foi como se me desnudassem e me mostrassem ele igual a mim. Igual. E aquilo me permitiu, aquele cara que me causava medo e repulsa, me permitiu eu me curar. Hoje eu sou grata a ele. Tanto que quando deu a briga lá na frente do salão, eu consegui conversar com ele, dizer, cara, calma. Por que, moça? Por que você se viu desnuda junto a ele? Pra me mostrar que ele não era diferente de mim. Exatamente. Era igual. Que eu A raiva... condenando, eu tava tendo raiva de mim mesmo. E isso, ele só espelhou aquilo que há em você. Tudo bem. E aí eu pude me ver e eu tava travada em algumas coisas e aquilo me ajudou a me ver. E aí eu disse assim, gente, que isso? Né?
E esse cara, né, que eu condeno, que eu acho que a atitude dele não tá certa, é igual a mim. Entendeu? E aí ele passou raiva. Tanto que na hora do embate que deu pro barraco, lá dentro falando que as gurias queriam bater nele, pular nele, e ele queria pular nas gurias. Eu parei, fiquei quieta e eu consegui conversar. Coisa que antigamente eu não poderia, eu iria agredir. Sabes que eu já ouvi. Se vê como igual, tu desconstruiu ele. Eu não queria brigar com ele. Ah, mas perdi toda a vontade de brigar com ele. Desconstruiu ele naquele momento. Porque tu ia brigar contigo mesmo? E ele. Não é só com que vocês brigam isso. E é muito engraçado. Uma existência toda. Múltiplas existências estão apenas brigando consigo mesmo. Bem Porque louco, não se aceita. E é engraçado que eu falar que ficou, os dois estão querendo se matar. Agora eu que não me botei em luta com ele, a gente não sabe, tipo. Não tem porquê pra mim. Eu não tô preocupada com ele me agredindo. Eu não me botei em luta com ele. Eu disse pra ele, eu não quero brigar contigo. Nem por quê. Mas é muito louco isso. Então, assim, ó, o cara, ele tem essa característica, ele já brigou com muita gente, ele já tem uma figurinha que muita gente conhece, mas ele é igual a mim. Que belo espírito se coloca à disposição da obra na necessidade de seus irmãos, na medida que, se não é a interferência do trabalho e da obra que missionariamente ele se propõe, não teriam condição de se reconhecer. Belo espírito isso. Eu agradeci. Aquele dia eu agradeci ali pela cura e pelo... Tem um exercício que eu ouvi no passado e ouvi na entidade também, há um tempo atrás, que eu tento fazer, mas eu paro. É se olhar no espelho e começar a falar os defeitos. Egoísta, ladrão, traidor, fofoqueiro. Chega um ponto que para porque tu está olhando para si mesmo. E tu está se reconhecendo nessa pobreza moral. É isso aí. Por isso que você ainda tem alguns preconceitos. Porque falta você olhar para o espelho e dizer isso tudo também. Por isso que eu tenho fugido. Estou tentando mudar, confesso. Outra pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte. Naquela utopia do mundo ideal. Mas esse já é. Utopia no sentido do comportamento das pessoas. Se todo mundo nessa casa do Pai cumprisse aquela premissa, não fazer ao próximo o que eu não gostaria que fosse feito a mim mesmo, como seria a sociedade? O senhor falar sobre isso, por favor. Como seríamos? Simples. Só não existiriam mais conflitos. Não existiriam mais culpas. Não existiriam mais mágoas, não existiriam mais desavenças, não existiria ódio, inveja, raiva, intolerância, porque todos iriam estar dispostos diante de pedir e servir. Numa situação assim, é um planeta mais evoluído ou é uma sociedade melhor? São apenas seres que se interconectam porque têm afinidade no propósito de respeitar. Em nada diferente de qualquer um de vocês. É isso que vocês... E eu enfadonhamente vou continuar repetindo isso porque vocês não querem aceitar isso, porque se compreenderem o que estou dizendo, não tem outra condição se não passar a realmente desenvolver essa mudança em vocês. Vocês não têm nada a menos. Vocês só não querem. Mas o senhor sabe, um assunto é ligado ao outro. Eu vou fazer o bem ao próximo, mas de repente alguém me rouba. Quem disse que esse não é o bem feito a você? Outra pessoa não age como deveria. Não, moço, esse é o amor de Deus por você. Porque muitas vezes você não quis voluntariamente entregar aquilo que Deus entende que deve ser de outro, que te emprestou. Então ele colocou um outro filho em missão de pegar aquilo e realocar para melhor proveito e utilidade em prol do todo.
Seria prova ou seria a lei de Deus? Seria amor. O problema é que, como vai contra o que eu acho que é bom, eu vejo como pesar. Isso. Contra a minha vontade. Eu trabalhei muito para ter aquilo, Não sei, moço. Essa é a grande questão. hipoteticamente, certeza. Eu estou dizendo, esse eu trabalhei muito, está muito condizente com o que eu anseio. Talvez esse eu trabalhei muito nada mais seja do que uma justificativa que eu coloque para mim mesmo, para ter um porquê que as coisas são como são. Talvez, moço, talvez, muitos outros tenham trabalhado de sol a sol infinitamente mais e receberam infinitamente menos. Então, o que é trabalhar no mundo certo? A Bíblia tem propostas de julgamento e são interpretações nossas. Interpretações suas. É perfeita. É o que eu ia falar sobre o julgamento. Ele falou várias vezes a frase: eu faço o bem, vou receber o bem. Porque ele vai ganhar, né? Mas é a interpretação minha, né? A grande questão é que vocês continuam não se sentindo amados por Deus com a vida que vocês têm. Porque vocês colocam condições a serem cumpridas por Deus de acordo com as suas conveniências e anseios, para então entender que talvez Deus me ame, porque Ele faz tudo o que eu quero. Como crianças que são imaturas emocionalmente, onde só se sentem bem quando são contemplados os seus anseios, mas, e quando contempladas são, ainda desdenham o que recebem. Porque vêm as consequências do que desejam e não suportam essas consequências. Então, um homem preso. Nunca está satisfeita. Que coisa. Ótimo, moço. Ótimo, exatamente isso. Não importa o quanto recebeu. Nunca vai ser bastante. Mas não é da natureza humana se ter esse sentimento? Não. Da humana não. A natureza humana apenas propõe. Isso só é levado adiante se for isso que são os valores que você carrega. Ela só propõe isso. Como quando você dirige e o outro lhe fecha e lhe deixa nervoso porque ele fez algo que você categoriza como errado. E se você está ali armado, poderia atirar, mas escolhe não atirar. Porque já entendeu que tem consequências. É a mesma coisa, moço. É a mesma coisa. Agir de forma baseada no eu primeiro vão ter consequências, só que elas não se dão de maneira imediata. Mas durante a vida, e depois dela também, na próxima, cada pensamento vai ser cobrado. Não é o aprisionamento que acontece, mestre, mentor, desculpe, quando a pessoa está lá do outro lado, aprisionada à questão sexual, aprisionada à questão da mentira. Não, isso é vício. Mas que em qualquer momento você é livre para escolher mudar. Mas você tem que querer. Enquanto não quisermos, não tem discurso, não tem remédio, não tem prisão, cárcere, castigo que mude. A não ser um entendimento perfeito de que isso não me serve mais. Eu não quero mais pagar o preço por isso. Enquanto não for assim, todo aquele que diz, moço, que não quer isso ou não quer aquilo, é só mais um falso. Porque se não quisesse parar. Eu não quero fazer um contraponto constante, mas não é fraqueza. Faça, moço, faça. Não é fraqueza, por exemplo, eu tenho o vício de guardar dinheiro, eu tenho o vício de enganar os outros. Então você é avarento, mentiroso. É isso que falta. Olhar no espelho e dizer: eu sou avarento, eu sou mentiroso. Tudo aquilo que eu condeno é aquilo que está em mim presente. Está na hora de assumir quem é. Porque do lado de cá, moço, não tem problema nenhum se você for um assassino, se você for avarento. A questão é se você mentir aqui. Porque não está enganando ninguém lá de cá. Só assim mesmo. Exatamente. Todo mundo vê. Por isso que é um trabalho de autopercepção, de conhecer a si mesmo.
Isso aí. E mais? Parece que eu acho que sei, né? Isso bem assim. Não interessa quando vocês acham isso. Mas eu só acho que eu sei, né? Eu sei que não sei nada. A história se repete. É bem igual ou parecido. O que é isso? O que está se repetindo? Mas é idêntico. Quando que eu era, assim, tipo, até há uns 4 anos atrás, antes do meu pai falecer, e eu sempre, nunca escutei ele porque eu achava que ele estava sempre errado, né? É mesmo, moço? Agora está provando do veneno? Exatamente. Meu filho, olha, se eu peidar, se eu mijar, para ele não faz diferença nenhuma, ele não está nem aí. A mesma prova que eu fiz o meu pai passar, agora eu estou passando. Quem sabe assim você possa sentir compaixão pelo seu pai. Eu estou começando a entender que ele não estava errado, porque ele ia pela razão e não pelo coração. Ou, sei lá, né? Ele tinha os lados que eu não concordava, mas... Não era tão feio assim, né? Não, o bicho-papão não era tão feio, não. Só que eu agora estou achando que o meu filho é mais bicho-papão que o meu pai. Isso está na pele daquilo que você acredita. Sim, reação. Mas... Como eu disse, no suceder dos anos, moço, vocês sempre vão ter que devolver aquilo que fizeram. Sim, senhor. Mas eu me esforço para que, se não fosse meu filho, eu já tinha mandado embora. Mas com certeza, já não estava lá por tempo. Você ainda tem chance, moço. Mas como eu não mando nada, fica quieto aí, coitado. Boca aberta não bebe, né? Sabe o que eu vou fazer? Que na época que a mãe dele era viva, então para não entrar na justiça, requerendo o meu filho, que eu achei que ia, no fim, se eu vou botar a minha ex-falecida mulher na justiça porque não deixa ver meu filho, ela vai usar isso contra mim. Então não deixou, tá, tudo bem, deixamos assim. Vou botar uma pedra em cima, só que a pedra em cima, alguém derrubou ela. Ela morreu e ele veio morrer. Mas você não estava magoado que não tinha contato com ele? Mas é verdade, porque ela não deixava ele. Isso, moço, que agora você está chateado porque ele está ali? Não, ele é um pé no saco que nem eu quando era novo. Moço, eu acho que já você matou. A fruta não está dando. Não. Ótimo. É isso. Ela pode rolar em hoje. Viu? Ela pode rolar em hoje, mas ela cai ali pertinho, né? Isso, não importa o tamanho do morro, ela vai cair, ela vai cair nos teus pés. E eu achei impressionante como a história mudou. Eu acompanhei, né? Eu conhecia ele, eu nunca vi mais meu filho, só meu vesgueio, tem os outros. Depois ele me disse, ela morreu, ele tá comigo morando. Agora tá louco porque ele vai embora. Coisa mudou. Tá louco, moço. A coisa mudou, então. Que barulho foi esse? Eu fico pensando, sabe? Que um pouco da minha culpa tem a ver e às vezes eu pensar que eu não quero ser que nem meu pai que nos abandonou. Pô. Mas foi bom. Não, mas vocês me deram esse pensamento, né? Da onde vem também um pouco da culpa é eu não perdoar meu pai. Ainda acreditar que ele me abandonou. Ah, que ele tinha que ter feito de acordo com o que é conveniente a você. Sim. Ótimo, moça. Isso. Vamos dar nome para os bois. Sim. Muito bom. Bom, como eu disse para o senhor, eu estou na busca. O senhor me falou pela vez de perdoar ele, de entender, de Calma, moça. resgate. Você vai ter 2 excelentes oportunidades logo para dizer para si mesma: meu pai não estava tão errado assim. Como alguém ali do seu lado.
Mas assim, ó, mentor. Cláudio, vamos? O quê? Não, nada, esquece. Não precisa mais nada. Esquece. Você lembra de alguém, moço, que fazia? Sim, com certeza. Mas se eu respondesse assim para o meu pai, mas ele levava nos beijos, era na hora. Ele era bem melhor, né, que você. Nesse caso, sim, porque ele levava e eu sou louco como esse povo. Quero bater a trinta, eu vou. Muito bem isso. A diversão à parte, a risada, entenda como a vida se coloca. Você tem a oportunidade de olhar para tudo isso agora mesmo. E perdoar seu pai e se perdoar também. Então eu arrumei a estrada lá, gastei lá, né? Para arrumar aquela merda que o cara da prefeitura fez. 2 horas vai conseguir estragar a estrada. Aí demora, daí resolvi de arrumar ali na entrada da garagem, porque tinha um buraco ali, né? Mandei botar terra, botei cascalho e tal. Daí quando meu filho botou a caminhonetinha dele lá dentro, eu falei, agora finalmente está no topete outra caminhonete, porque lá no fundo da casa não dá. Estava muito úmido, não sei o quê, muita poeira. Sabe o que ele me respondeu? Silva também depois de 2 anos. Ótimo, moço. Mas eu não respondi nada, fiquei quieto. Me deu Acho isso maravilhoso, moço. Porque esse é o tipo de resposta que vocês me dão a cada pensamento. Vou fazer uma perguntinha. O vizinho lá acalmou um pouco. Não, graças a Deus ele está de férias. Faz, acho que 20 dias que Calma, moço. Quando ele voltar vai ser... Não, mas Deus é que é bondoso. Imagina se fosse os 2 juntos. O vizinho passou um canudo com o filho, ele está trazendo as provas para ti. Calma, moço, que ele vai... Agora, se viesse o vizinho e o filho ao mesmo tempo, era daqui a pouco começa as encrencas, né? Que tem que repartir a terra para a madrasta, daí já tem o genro dela, que vai ser tudo aquela... Vai ser uma polenta sem sal para comer. Você sabe que o encontro anterior suscitou também outra questão, que tudo traz a refletir, e a reflexão leva a ampliar o horizonte e tentar entender e se melhorar. Por exemplo, quando eu digo isso, não é porque eu sou bom, porque eu sou o pior de todos, mas eu vou lá no centro espírita e dou uma cesta básica. E na minha cabeça, eu dou porque eu acho que ajudar o próximo que precisa é o correto e é o da lei de Deus. E foi colocado aqui que me levou a reflexão, e talvez seja a verdade. Talvez eu dou isso porque eu quero pedir desculpa das minhas confusões que eu faço. Vou tentar aquela figura que a gente vê, assim, rapidamente. Hoje faleceu uma prima do pai, que é uma pessoa querida. Por 40 anos ela ajudou muito uma parente, indo na casa, emprestou dinheiro, e quando ela ficou doente, essa pessoa se afastou. Daí eu disse para a mãe, de repente essa pessoa não adianta ir no padre e pedir perdão, que não está resolvido. De repente, as minhas falcatruas eu quero compensar com essas boas atitudes. Isso, você está buscando barganhar com Deus como se isso Deus levasse em consideração. Não vai. Você quer fazer algo? Primeiro, seja feliz. Segundo, perdoe-se. Terceiro, perdoe a tudo e todos. E daí em diante não pegue mais. Porque Deus não vai te condenar, não precisa se preocupar. Deus não vai. Mas a tua consciência, os valores que você carregou aí, declarou que eram certos, esses vão pesar. Mas a gente não é fruto de um contexto de família, de sociedade. Não, moço. É tudo uma construção. Não, moço. Isso tudo propõe, mas não quer dizer que é você se obrigar a realizar. Mas você escolhe. A gente não se adequa no que a gente acha que é mais correto. Não, você se adequa naquilo que é mais conveniente. Não no que é correto. Porque se fosse se adequar no que é correto e bonito, nenhum faria mal a ninguém. Não, eu quis dizer assim, bonito é mostrar para o vizinho que eu dou cesta básica. Não, mas isso se chama vaidade. Se tem que mostrar para alguém, isso é vaidade. E quer que alguém mais um momento. Isso. Eu quero ganhar reconhecimento. Exatamente, moço. Vaidade. Se alguém precisa saber o que a tua mão direita faz,
Está fora. Ó, A recompensa já é essa. É isso que a gente cresce. É isso que a gente cresce. é que a gente usa muito de subterfúgios para dar uma explicação plausível para a gente se escapuzir do negócio. Muito bom. Tá escutando, né? Porque você não sem vergonha. Claro, eu já tenho um apelido adequado, né? Qual que é? Ah, sim, né? Bom. Isso. Só que se fosse olhar, tem mais uns que compadecem do meu. Quem pode dizer que não? É isso. Ah, não sei. É isso. Essa pergunta vai para o íntimo de cada um e é ali que a resposta vai ser dada. Então só entenda que sim, moço. Vocês vão criando no seu dia a dia desculpas que só vocês acreditam para justificar aquilo que vocês acham horroroso que praticam. Coitadinho da história. Meu Deus do céu. Deus não faz nada para me ajudar, esse filho da puta, mas olha, eu vou enforcar ele. Conhece, moço? Conhece. A mudança só vai acontecer quando a pessoa se conscientizar que tem que mudar. Quando os valores mudarem. Isso. Quando o mais importante e na frente está o respeito do que a conveniência presta. Quando não tiver problema nenhum de se sacrificar em prol do respeito. Quando, no momento do sacrifício, você botar o pé na frente e dizer é comigo mesmo. Se alguém tem que sacrificar, sou eu primeiro. Se alguém tem que abrir mão, sou eu que vou abrir mão. Na realidade é ser Só nesse momento. Quando chegar Judas com 3, pular na frente e dizer a cruz é minha. Antes disso, só uma coisa. O ser humano mais parece uma moção ensaboada, que se esquiva para tudo que é lado, mas não assumiu. Né? Eu vou abrir o leque de um sonho que eu tive de terça para quarta-feira. Eu não sei que situação eu sonhei com o Lindomar. Ah, meu Deus! Sonhei com o Lindomar. Eu acho que está passando hora, né? Vai me dar tiro Deixa ele falar. Eu acho que nós vamos aqui. Começa a remover. Moço, recomeça. Começa a foi repetir, tá? O frenesi foi grande. Sim. Começa de novo. De terça para quarta-feira, sonhei que nós estávamos fazendo alguma coisa, eu acho que até era aqui na casa. Mas a figura do Lindomar estava muito presente. Sim. Só que ao chegar em casa, para minha surpresa, bem na calçada da garagem, vi umas 200 cobras. 200 cobras. E uma eu reconheci que era aquela Urutu Cruzeiro, mais ou menos desse tamanho. Só que eu peguei a vassoura e comecei a varrer. Varrer sem medo nenhum. Comecei a varrer sem medo de ser picado, sem nada. E umas até davam bote, mas eu com uma vassoura normal, eu varro na área. Isso. Esse é o seu sofrimento que estava ali disposto a lhe acompanhar e você simplesmente escolheu dizer: siga dissolvendo o neto. Mas tem que ter coragem. Daí eu acabei, foi exatamente o que o senhor disse, eu acabei, a gente busca na internet tudo, foi dito que quando um sonho assim é que uma evolução espiritual está acontecendo. Um trabalho, crescimento, sem fosse nome. Alguma coisa nesse sentido. Que você está se mudando. Eu tava só filmando na palestra. Sabe-se lá o que você usou para motivar ele a ter toda essa coragem, né? Ah, sabia agora. Não encerro ainda. Muito bem, o que mais?
enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.